Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, primeiramente, bom dia a todos nós. Bom, local diferente, bacana, né? Eu acredito que esteja. Aqui, acho que somente quem são mais antigos no canal vai lembrar que aqui nesse local aqui ficava, nossa, os primeiros vídeos que a gente gravou. O Louvor Salmo 121 que os meninos, Calma e Gabriel, gravaram, foi aqui, tá diferente, hoje se tornou uma barbearia, né? Que Deus colocou no nosso coração de fazer e trabalhar, e então aí, graças a Deus. Mas hoje eu quero falar um pouquinho da palavra aqui mesmo nesse local, tá? Com vocês. O barulho vai estar assim, mas tudo bem, vamos falando da palavra do Senhor. E eu gostaria de falar a palavra hoje com vocês em Êxodo, capítulo de número 12, perdão. No capítulo de número 12, versículo de número 23 ao 27, tá bom? Então, Êxodo, capítulo 12, versículo de número 23 ao 27. Bom, eu espero que esteja saindo bem legal o áudio para todos nós, mas tá tudo bem. Assim Deus vai ajudando nós aí. Então, a palavra fala assim, ó. Esse aqui é sobre a Páscoa do Senhor, sobre algo chamado Ceia do Senhor. A primeira ceia que houve na terra. Tá bom? Então, Êxodo, vamos lá. Porque o Senhor passara por... vamos ler o 24. Portanto, guardai isto para estatuto para vós e vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Que culto? Santa Ceia. 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou-os nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém? Então, essa palavra aqui, por que ela é importante para nós? Essa palavra aqui, ela fala sobre a Páscoa, a primeira Páscoa que aconteceu, que houve, certo? A primeira Páscoa que houve, e ele estava dizendo no versículo de número 24, ele sempre falou, guardai este culto. A importância da palavra ela é tão grande que o próprio Senhor, o próprio Deus, diz a Moisés para guardar este culto. Em algumas Bíblias fala rito, né? Guardai este rito, mas é culto. Guardai este culto. Por que o Senhor fala para guardar este culto? Assim como Jesus, quando tomou o pão e tomou o suco, ele disse, fazei todas as vezes isto e bebei em memória de mim. Então ele falou, todas as vezes que você fizer isso, lembrai, bebei em memória de mim. A palavra do Senhor é bem clara a dizer sobre o que ele quer falar para nós, principalmente aqui, que ele fala, guardai primeiramente a vocês e aos vossos filhos. Nós jovens devemos ouvir nossos pais que estamos no Senhor. Mas se meu pai não está no Senhor, meu pai não está na casa de Deus, mas eu estou. A Bíblia fala, vossos jovens ouvem os vossos anciões. Anciões são pessoas mais velhas, mais instruídas, que passaram por um tempo bem a mais do que vocês, do que nós, né? Do que nós. E tem uma certa sabedoria muito maior do que as nossas. O jovem entre si, ele é muito soberbo, muito vaidoso e gosta de trilhar o seu caminho sozinho. Já o ancião, ele sempre te ajuda e ele sempre instrui o jovem. Andai plenamente junto, não com o ímpio, mas com o justo. Andai junto, unido, porque quando um cai, o outro está ali para levantar. Então a palavra ela fala, você primeiramente instrui, não esqueça da palavra do Senhor. Vossos filhos, não se esqueça da palavra do Senhor. Por que Deus ele sempre vai falando isso? Porque é importante. O interessante aqui é que a primeira Páscoa foi feita por um cordeiro. O cordeiro ele foi usado tudo sobre ele. Então foi tudo reaproveitou daquele cordeiro. Tudo. Então eu vou pegar, por exemplo, o sangue. O sangue foi passado pelos umbrais lá da porta. Para que o anjo de Deus, um anjo, né, que foi enviado pelo Senhor, soubesse que aquela casa estava marcada com o sangue do cordeiro. Que é o sangue da marca do Senhor. Que significa, esse aqui tem uma pessoa que serve ao Senhor, que obedece os seus mandamentos, não vou passar por ela. E aí usaram o cordeiro também para comer da ceia. Às vezes a gente olha e vê assim, e para pensar e fica assim, analisa assim. Eles são felizes, né?
porque estão comendo um banquete. Para quem é escravo, está tendo um cordeiro para comer. Nossa, é maravilhoso, é alegria. Mas aí pensa que são dois sentimentos juntos, são alegria, também tristeza. Porque a Bíblia fala para nós também sobre a compaixão também sobre que eles tiveram, sobre algo que aconteceu com os egípcios, e não só os egípcios, mas todos. Foi desde a casa real a desde a prisão da pessoa que estava presa. Então, desde o primogênito do rei até o primogênito do preso, foi dessa maneira que aconteceu no Egito. Então, parar para pensar, foi um momento de tristeza, um momento de preocupação imensa, né? Um momento de tristeza que eles tiveram, porque preocupação sobre perder os vossos filhos. Eu imagino, por exemplo, que eu sou primogênito, eu imagino se fosse antigamente, naquele tempo, a preocupação que estaria não somente eu, mas a minha casa, todos nós aqui em casa. Então estaria muito grande, não somente eu, mas os vizinhos, os meus tios e assim por diante. Então imagina a preocupação que aquele pessoal estava. A gente olha e temos essa primeira análise que Deus nos fala. Que primeiramente, eles estão felizes? Não, estão preocupados também. Eles estão tristes porque não precisava chegar a um ponto de morte para eu ter a liberdade. Só que foi necessário ter essa morte desse cordeiro, entre aspas aí, a morte dos filhos do Egito, a morte de alguém tão importante, entre aspas também, porque a gente coloca importante porque o filho do rei não é mais importante que Jesus, mas tudo bem. Teve que haver uma morte para que viesse ter a liberdade. O cordeiro ele tem um significado muito bacana, interessante, porque imagina um cordeiro colocado sobre a mesa para todos comerem, onde uma família de 5, 6 pessoas ali vão comer, porque na minha casa são 5, então a gente come 5 de boa, tranquilo. Aí imagina uma família de 5, 6 pessoas, quem não tem pessoas convida os vizinhos para comer, todo mundo junto, e aquele cordeiro tinha que comer aquele cordeiro. Aquele cordeiro, sabe para que foi posto ali? Não somente para a alegria, mas também usado as ervas amargas para simbolizar os tempos amargos que viveram também aqui, no momento de escravidão, no momento de luta, de perdas que tiveram também. Mas sabe o que significa aquele cordeiro? Aquele cordeiro significa uma culpa que foi colocada nele. Uma culpa de onde 400 anos, 39 décadas, se não estou enganado, 39 décadas eles tiveram tempo para falar com o Senhor. 39 décadas eles tiveram para reconciliar com Deus, buscar a face do Senhor, porém não fizeram. E aquele cordeiro foi imaculado, foi colocado sobre ele os pecados, foi colocado sobre aquele cordeiro os erros que eles tiveram de não buscar, de não temer a face do Senhor. E sobre aquele cordeiro foi colocado toda a culpa que eu tinha nele, toda a culpa que eles tinham sobre eles carregada. Então foi colocado sobre aquele cordeiro. Quando passaste agora um tempo mais adiante, veio Cristo, o Cordeiro de Deus. A Bíblia, muitas pessoas gostam de pregar de Deus, falando que Jesus ainda é o Cordeiro. Jesus não é mais o Cordeiro, Jesus foi o Cordeiro. Hoje Jesus ele é o leão. Sim, ainda continua sendo o Cordeiro, com traços de Cordeiro, com humildade santa, mas a Bíblia fala para nós que Jesus também hoje é o leão da tribo de Judá, o qual ele julga com justiça. Um cordeiro, ele foi levado, já Jesus sendo o cordeiro, ele foi levado ao matadouro, sem falar nada, sem murmurar, sem reclamar, sem falar nada contra Deus. Ele foi levado. Só que, diferente do cordeiro da Páscoa do Egito, dos escravos, dos hebreus, diferente disso, Jesus, ele foi o cordeiro eterno, o qual ele deu a salvação eterna. O problema das pessoas daquele tempo do Egito, mas ainda continua sendo hoje, observa bem. Aquele tempo do Egito, as pessoas saíram do Egito com a mente de escravo, ficaram 40 anos no deserto sem necessidade. Por que eu digo sem necessidade? Porque eu não precisava. Era apenas obedecer ao Senhor. Porém não obedeceram e o Senhor disse, olha, já que vocês não querem, não obedecem a minha voz, vocês não têm a fé que eu vou dar a terra para vocês e que vocês acham que a terra vai vir assim, de mão beijada ou no estalar de dedos? Não, vocês têm que lutar por essa terra. Tem inimigos? Tem, mas não preocupe, eu dei a terra para vocês. Significa que os seus inimigos não vão resistir contra vocês. A palavra é bem clara a dizer sobre isso. Só que as pessoas viram gigantes, ficaram com medo,
Fulano não vai ter como não, tem gigante, vai matar a gente lá. Veio Josué e veio Caleb e disse, se o Senhor disse que nós vamos vencer, mesmo que tudo prove ao contrário, nós devemos acreditar. E a palavra do Senhor diz para nós que por causa de Josué e Caleb, apenas eles entrariam na terra prometida. Apenas eles. Imagina ali, a gente não sabe quantos exatamente quantos saíram, pelo menos eu não sei dizer. Mas vamos pegar cerca de 800 mil pessoas, para bem mais, 800 milhões de pessoas, porque muitas pessoas tinham. 800 milhões de pessoas saindo do Egito e apenas duas pessoas. Imagina aí, duas pessoas que foram escravos, sofreram, viram a Páscoa, viram a escuridão, viram as pragas, acreditaram e entraram na terra prometida. Imagina aí, já parou para pensar, já observou? A salvação, ela é pela fé, diferente agora. Porque em Noé, a Bíblia fala para nós que Noé foram salvos somente 8 pessoas da família de Noé, por causa de Noé. Porque Noé acreditou e fez conforme o Senhor mandou. E a família de Noé foram salvos por conta de Noé. Agora, Josué e Caleb não foram salvos um por causa do outro. Foram salvos por causa da sua fé. Eu falo salvo, que é a questão, entraram na terra prometida por causa da sua fé, acreditaram. É o que Deus fala pra gente. A liberdade, a salvação, ela veio hoje. Cristo, ele nos deu essa salvação. Nós temos salvação hoje em Deus, porque Cristo, como o Cordeiro Pascual, agora já o Cordeiro Eternal, eternamente veio, colocando sobre ele as nossas culpas, os nossos pecados, porque a cruz não era para ele, a cruz era para mim, a cruz era para você, estou me incluindo junto. A cruz era para nós. Só que ele veio e tomou tudo, tomou as dores, tomou tudo sobre ele. E aí, nós hoje estamos aqui com esse pensamento de gratidão, onde nós não agradecemos ao Senhor, não fazemos nada para agradecer, nem adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, agradecer pela sua obra, agradecer pela sua bondade, agradecer pela sua justiça. Vamos agradecer. Eu queria ler uma outra palavra que é Josué, já está marcada, tá, irmãos? Já está marcada aqui. Nós só vamos ler aqui com você. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 7, tá? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 7, tá bom? Josué, capítulo 1, versículo 7 fala assim: então somente esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Assim como em Êxodo, capítulo 12, versículo de número 24. O número 24 diz: aprenda, não esqueça você desse culto. Ensine você, primeiramente, e aos vossos filhos. E a palavra diz: conforme eu te ordenei ao meu servo Moisés, conforme eu ordenei ao servo Moisés a lei, ou seja, as palavras, a minha palavra, eu ordeno a você. Dela não te desvies. A palavra do Senhor é bem clara, não desvie disso. Não desvie da Bíblia, não desvie da palavra. Ela é importante demais para viver. É o manual da sua vida. É um manual para você saber conforme andar, o que pensar, o que agir, como fazer. É o manual da sua vida. Então pense na palavra do Senhor, não se desvie dela. Assim como foi falado lá para o Senhor disse: olha, primeiramente fazei vocês a vossa Páscoa. A Páscoa é a Santa Ceia. É para lembrar do corpo de Cristo, lembrar que teve alguém que foi lá, morreu por nós, fez isso sem nós, por exemplo, nós não merecemos alguém morrer por nós, não merecemos, porque nós somos ingratos com a salvação, nós somos ingratos, mas o Senhor diz: você merece a partir do momento que você faz a minha obra, a partir do momento que você não desvia da palavra, aí você merece. Não tome indignamente. Indignamente é eu tomar, não é só sem saber, mas é eu tomar sem querer. É eu tomar ainda tendo contenda dentro de mim mesmo, falando: Senhor, eu não quero saber mais disso. Eu quero não, porque contenda dentro de mim mesmo. Indignamente, você está fazendo o corpo de Cristo culpado. É como se você estivesse falando: Senhor, você foi lá, valeu sim, porque você fez isso, errou nisso, sendo que não valia o sacrifício da cruz. Para Cristo não precisava, porque Cristo não tinha pecado, Cristo não errou. Cristo não falou nada que era ao contrário para as pessoas. Ele só falou do reino.
Mas as pessoas acham que sempre é algo contrário, né? E aí Jesus foi crucificado. Agora nós falamos sim, coisas que realmente não provém do Senhor. Nós pecamos. Jesus não fez isso, Jesus não erra, Jesus não errou. Mas ele foi julgado como um ladrão. A Bíblia fala que Jesus, ele mesmo diz: eu não fiz nada a vocês, mas vocês estão vindo comigo, a mim, com porretes, como se fosse pegar um animal. Eu fiz alguma coisa assim tão errada que vocês viessem a mim como salteador, viessem prender como se eu fosse um salteador, como se eu fosse um cão. Eu fiz e Jesus não fez. Então, a gente tem que analisar muito bem a palavra do Senhor. Assim como Deus disse para Moisés: guarda este culto, não esqueça deste culto. Agora, como Deus disse a Josué: medite essa palavra, não esqueça dessa palavra. Aí Jesus diz na Santa Ceia: não esqueça do meu corpo, não esqueça do meu sangue, não esqueça do meu sacrifício. Foi dado por você, para você ter a salvação. Amém? Então, a palavra que Deus nos deu hoje é essa. Eu quero agradecer a oportunidade e a Deus mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês que estão aí ver. E até o próximo vídeo, né? E medite muito bem na palavra do Senhor, tá? Medite nessa palavra aí, o que o Senhor quer dizer para você. Se você entendeu, glória a Deus. Se você não entendeu, se quiser ver o vídeo novamente, veja o vídeo novamente. A palavra do Senhor, ela fala de muitas maneiras. Você pode ver agora o vídeo, acabou. Terminou. Quando você voltar, Deus vai falar com você de outra forma. E, bom, assim Deus é, assim Deus faz, e assim Deus fala. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade e, olha, seja bem-vindo à barbearia aqui, tá bom? Seja bem-vindo aqui. Em breve a gente fala um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Então, fica na paz do Senhor, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Amém.